Olá, eu sou Elisan Correia e hoje eu quero falar com você sobre expressão. Expressão. Por que eu tô trazendo esse tema? Porque eu fiz uma enquete no meu Instagram, então se você não segue lá, já segue aí, vai aparecer na tela, é Elisan_JR, então segue lá. Expressão. Tá aí um assunto muito deixado de lado por muitas pessoas, né? Porque a expressão ela aborda diversos assuntos, diversos parâmetros, né? Diversos pontinhos. Antes de definir expressão contigo, eu quero definir o que é comunicação, porque tudo isso vai derivar sempre da comunicação, né? E comunicação nada mais é do que a outra pessoa entende, não o que você fala. Então eu posso falar A e a outra pessoa entender Z. Isso não é comunicação, pelo menos não é comunicação assertiva. A ideia aqui é a gente sempre diminuir essa ponte gigante que existe entre a comunicação assertiva, que é bem pequenininha, e essa comunicação distante, né? Então, você ter essa mentalidade de que a comunicação ela parte da outra pessoa, ela parte da pessoa entender o que você está falando, já é meio caminho andado, na minha opinião. Porque quando você pensa em comunicar fazendo com que a outra pessoa entenda, você não está pensando só na tua forma de se expressar. Porque é diferente, é muito diferente de você conversar com uma pessoa que entende de determinado assunto do que você conversar com uma pessoa que não entende do determinado assunto. E a forma com que você explica aquele assunto, se você explicar de uma forma muito detalhada para a pessoa que entende muito, ela vai, pô, chato, não quero. E se você explicar de uma forma muito detalhada para uma pessoa que não entende, talvez ela passe a entender. Então, você tem sempre uma nuance diferente para você lidar com as pessoas. Agora, se você está falando com um público muito grande, com um monte de pessoas, onde vai ter pessoas que entendem sobre comunicação e pessoas que não entendem sobre comunicação, você precisa sempre variar essa tua conversa entre detalhar alguma coisa e ser um pouco mais direto na outra. Basicamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou detalhando algumas coisas e também estou sendo direto em outras. Porque o assunto é muito complexo, mas a ideia aqui é a gente desmistificar algumas coisas. Então, partindo do pressuposto que você entendeu o que é comunicação de verdade, essa comunicação assertiva, que é a comunicação onde eu falo A e você vai entender A mais, ou você vai entender A menos, ou você vai entender A direto. Aí eu fui muito assertivo. Estou partindo desse pressuposto que você entendeu o que é comunicação. A partir desse momento, a gente está agora andando lado a lado, a gente está conversando, a gente tem uma sintonia maior. Vamos partir então para o que é expressão, né? A expressão. A expressão ela tem diversas nuances, ela tem vários pontos. E um ponto forte da expressão é a expressão vocal, que é a forma com que eu me expresso vocalmente, ou seja, é o tom de voz que eu utilizo. E isso a gente pode deixar para outro vídeo. Aqui eu também não vou falar sobre a expressão corporal, que é a forma com que você se expressa, tanto no teu rosto quanto na sua mão, a forma com que você gesticula, tudo isso, né? Hoje eu quero falar com você sobre a expressão verbal, a forma com que você utiliza as palavras. É a sua linguagem, né? A forma com que você utiliza a sua linguagem, a forma com que você verbaliza as coisas. E essa expressão, ela vai usar muito, além da comunicação em si, né? Que é você tentar deixar claro para aquele tipo de pessoa que você está comunicando, você utilizar muito a criatividade. Então, não tem como você ser uma pessoa muito expressiva se você não tem muita criatividade. E é por isso que eu sempre coloco essas duas coisinhas muito lado a lado, porque você ser criativo não é um dom. Vou desmistificar isso aqui já pra você. Ser criativo não é um dom, você não nasce com o dom da criatividade. Tem pessoas que têm uma facilidade maior, realmente, e tem pessoas que não têm tanta facilidade com a criatividade. Mas criatividade não é um dom, não é ou você tem ou você não tem. Todo mundo é criativo, só que existem níveis, né? Tem pessoas que têm um nível de criatividade gigante, a pessoa que ela tem uma abundância de criatividade, ou seja, ela consegue tirar 10 em termos de se livrar de um problema, né? E já tem outras pessoas que não conseguem tanto assim. Então isso aqui vale para todo mundo, tanto para quem é muito criativo quanto para quem não é tão criativo assim. Isso vale para todo mundo e sempre é bom você ser mais criativo. Então, ter essa perspectiva de que você precisa ser mais criativo para você conseguir se expressar melhor, cara, anota aí, estatua na testa esse tipo de coisa, porque
É isso que vai fazer toda a diferença na hora de você se comunicar, na hora de você expressar aquilo que você está sentindo. É lógico que quando a gente fala da expressão verbal, a gente também cai nesse ponto de dicção, que é um ponto onde a gente trabalha demais, né? Tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar a tua dicção. Então sempre é bom você pensar na dicção como se ela fosse algo treinável também. Então, quando você precisa se expressar melhor e você tem uma trava gigante, que é uma trava física, onde tua língua trava, tua língua enrola, isso, aquilo, é bom você treinar. E outro dia a gente fala disso. Agora eu quero falar sobre a criatividade dentro da expressão, dessa expressão verbal, dessa expressão de linguagem, tá? Partindo do pressuposto que você entendeu, partindo do pressuposto que você entendeu que a... Me fugiu a palavra agora. Porra, perdi a concentração completamente aqui, calma aí. Partindo do pressuposto que a sua criatividade, ela determina a forma com que você se expressa verbalmente, ou seja, você tem um dicionário, imagina que você tem um dicionário gigante na tua cabeça, onde você tem várias palavras que você pode utilizar. Você pode formar inúmeras frases com diversas palavras diferentes. Deixa eu simplificar melhor. Não adianta a gente querer comunicar com uma pessoa usando palavras difíceis. Não faz sentido isso, porque a comunicação, como eu já disse, ela parte de eu falar A e você entender A. Se eu usar palavras difíceis para, sei lá, qualquer outra coisa que eu queira me achar melhor ou indiferente, eu mostrar que eu sei muito sobre aquele assunto, eu não vou conseguir comunicar, não vou conseguir ter em sintonia, né? Até então, nesses dias, nesses momentos atuais, a gente tem vem muito na cabeça a Lumena, né? Que é uma pessoa que ela entende muito sobre o que ela fala, só que ela utiliza a linguagem totalmente fora da realidade das pessoas com que ela está se comunicando. Então as pessoas não conectam. Por mais que ela tenha um pensamento muito assertivo sobre aquilo que ela está falando, ela não consegue conectar. E sem essa conexão, a gente não vai entregar nossa atenção para você. Então, tudo isso, tudo sempre, coloca isso na cabeça. A comunicação sempre ela vem baseada também da atenção. Se eu não te der atenção, você não vai conseguir se conectar comigo. Se você não conseguir se conectar comigo, a tua informação não vai ser passada para mim. Isso funciona para qualquer coisa. Isso funciona para quando você quer vender. Se você não conectar com a outra pessoa, você não vai vender. Se vender uma ideia, vender um produto, vender um serviço, vender qualquer coisa. Se você quer se relacionar com uma pessoa e você não conecta, ou seja, ela não tem a tua atenção e você não tem a atenção dela, isso não vai rolar. Então, se você entender que a atenção é dos pontos principais da comunicação, você já está ganhando o jogo aqui, beleza? Agora a gente está falando aqui sobre criatividade, né? Como que eu consigo ter esse leque gigante de opções de palavras para eu utilizar no meu discurso, na minha fala? E eu quero fazer um parênteses aqui, que o último vídeo foi sobre falar em público. Só que eu não consegui ser muito claro e eu quero ser um pouquinho mais claro aqui sobre isso. Falar em público não é você fazer uma palestra, não é você apresentar uma peça de teatro ou você apresentar o TCC, não é só isso. Falar em público, ele vai desde você comunicar um a um, porque você precisa treinar esse relacionamento, a você falar com 100 mil pessoas. É praticamente a mesma base, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Mas é a mesma base entre você falar para uma pessoa e você falar para 100 mil, porque são pessoas e elas precisam entender aquilo que você está comunicando. Então, entendendo esse ponto aí da comunicação, fica muito mais simples, fica muito mais fácil da gente manter uma relação, manter uma atenção focada. Resumindo, você precisa comunicar de forma clara e assertiva. Essa comunicação precisa ser A mais A. Então a pessoa que está comunicando precisa falar A e a pessoa que tá recebendo essa informação, ela precisa entender A. Para a gente ter essa comunicação, para essa ponte diminuir, né, do A ao Z, que é que uma pessoa pode entender, você vai usar um monte de ferramentas aqui dentro. E uma das ferramentas é a ferramenta para você ter a atenção da pessoa. Sem atenção, você não consegue comunicar de maneira assertiva. Depois que você tem a atenção da pessoa, você precisa usar um leque gigante, né? Que todo mundo tem esse leque. Algumas pessoas têm um leque menor, outras pessoas bem menorzinho, e outras pessoas têm um leque gigante, que é o teu vocabulário, que é as diversas palavras que você tem aqui dentro dessa caixolinha, onde você consegue usar ela e formar frases.
Essas frases, como eu já mencionei, ela pode mudar dependendo da pessoa que você está falando. Se eu estou falando para uma pessoa que não entende muito daquele assunto, eu tendo a detalhar um pouquinho mais as coisas para que ela possa entender. Agora, se eu estou falando com uma pessoa que já entende, eu já vou ser um pouquinho mais superficial e vou direto ao ponto. E eu estou partindo desse pressuposto que você não entende 100%. Então, eu quero comunicar para você de maneira assertiva como você pode criar esse vocabulário para que você seja mais criativo na hora de você se expressar. Então, vamos lá. Para ser mais expressivo, você precisa treinar. Criatividade é treinável. Também faz uma tatuagem aí na testa para toda vez que você for escovar os dentes, olhar no espelho, você saber, criatividade é treinável. E não é treinável assim, fiz uma vez e pronto, ó, divino, veio dos céus, eu sou criativo. Não, não, é treinável, ou seja, você tem que treinar, treinar e treinar. Tem pessoas que têm uma facilidade maior e vão ter pessoas que vão ter uma dificuldade um pouquinho maior. Voltando àquele parênteses, né, eu costumo dizer que o falar em público, ele é como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta. Tem pessoas que sentam na bicicleta e vão. É super fácil, é super dinâmico para a pessoa consegue pedalar bonitinho e vai, bambeia um pouquinho, mas vai. E tem pessoas que têm uma dificuldade maior, né, que tem um medo, que tem um receio maior, então ela trava um pouco, fica com medo, aí precisa da rodinha, ou seja, precisa de uma muleta ou outra. E tudo isso é normal, gente, é normal. Eu não gosto muito desse discurso simplesmente do só faz, sem uma ferramenta, sem uma técnica por trás. Porque o só faz é muito perigoso. Por que o só faz é muito perigoso nesse contexto? Porque não é simplesmente você estar andando de bicicleta ou falar em público. Falar em público é você andar de bicicleta numa ladeira. Então, quando eu estou andando de bicicleta numa ladeira, não adianta eu simplesmente empurrar a pessoa e falar assim, vai, só faz. Se a pessoa nunca sentou numa bicicleta, cara, a probabilidade dela cair, se machucar, é gigante. E essa metáfora, ela vale muito para falar em público. A probabilidade de alguém pisar num palco ou ir numa rodinha de amigos e falar com 4, 5 pessoas ali que não conhece, sabe? É muito grande da pessoa se machucar se ela não tiver ferramentas. Porque nós somos seres comunicativos, sim, mas tem pessoas que têm uma certa dificuldade com a comunicação e tem pessoas que têm uma facilidade grande. Não dá para você medir todo mundo e falar que todo mundo é bom só por causa de uma média. Você tem que ir pela média. E a média é o quê? São pessoas que conseguem se relacionar no dia a dia, mas é que não estão treinadas para conseguir, sabe, pegar uma bicicleta, nesse caso, e descer uma ladeira 100%. Quando você tem ferramentas, quando você tem técnica, cara, é como se você fosse adicionando coisinhas nessa bicicleta, sabe? Então eu adicionei um freio, agora eu adicionei um pedal, então agora eu adicionei um guidãozinho um pouquinho melhor, sabe? Quando você vai e simplesmente só faz, cara, é muito perigoso, porque você está descendo uma ladeira com uma bicicleta sem freio, sem nenhum, praticamente nada, é só você e as rodas ali e vai, e vai. Se tiver na direção errada, você vai dar com a cara no muro, vai se esborrachar e vai se machucar. Por que eu gosto de utilizar ferramentas? Justamente para te dar uma base, para te dar algo que vai é um alicerce, ele vai facilitar na hora de você enfrentar essa ladeira. Porque se você enfrentar essa ladeira sem essas ferramentas, a probabilidade é grande de você se machucar. E quando a pessoa se machuca, tem essa grande chance dela se machucar para sempre, dela nunca mais querer andar numa bicicleta. Ou seja, a pessoa cria uma dependência gigante emocional disso e ela vai ficar com receio, ela vai ficar com medo, nunca mais ela vai pisar nessa ladeira, nunca mais eu quero enfrentar essa ladeira, nunca mais eu quero andar com essa bicicleta. Por que isso é perigoso? Porque você conseguir se relacionar com as pessoas é um passo gigante, gigante mesmo, mas eu não consigo mensurar aqui em tamanho, mas é algo gigante de oportunidade para você. Oportunidade no seu emprego, oportunidade na sua carreira, oportunidade como você, como pessoa, de relacionamento, de você ter mais amigos, de você conseguir se expressar melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Então, você ter essa facilidade, ter essas ferramentas para que você consiga se relacionar é maravilhoso. E então, quando eu falo de falar em público, quando eu utilizo essa frase, falar em público, não se imagine dando uma palestra. Não é isso que eu quero falar. Se você quiser dar uma palestra, você pode usar essas ferramentas, mas não é para isso que eu estou direcionando o meu foco aqui. Meu foco aqui é para você se relacionar melhor com as pessoas, para que você consiga
entrar numa rodinha de amigos e conversar, para que você chegue num ambiente novo e você consiga se expressar melhor, você consiga ter uma relação diferenciada com essas pessoas. Conversar, não é, a diferenciada é fugir do comum. O comum é oi, tudo bem, tudo. E aí, tá frio, né? Não, é você conseguir sair desse para você desenvolver um papo, para você conseguir desenvolver uma conversa, para que você consiga desenvolver esse relacionamento entre vocês. Então, entenda que são tantas coisas que eu queria falar para você que vai ficar longo. Vai ficar longo, mas tudo bem. Outra coisa sobre falar em público, eu tô num parênteses gigante aqui, mas é necessário para você. Outra coisa sobre falar em público é que eu vejo falar em público justamente como falar inglês hoje em dia. Muitas empresas estão pedindo, muitas empresas utilizam já como o termo básico, médio e avançado. Daqui a pouco falar em público vai estar nessa categoria. Não digo em básico, médio e avançado, mas eu digo que ela vai ser necessária que você tenha essa habilidade. Ou seja, essa habilidade vai se tornar um diferencial para você. Porque todo líder precisa falar em público, todo gestor precisa falar em público, todo vendedor precisa falar em público. E todo mundo praticamente é vendedor, porque ou você vende tua hora, ou você vende teu serviço, ou você vende teu produto. Então, se você tiver essa ferramentinha guardada no teu bolso e toda vez que você precisar usar, você já está afiado, você fala em público. E, gente, de novo, falar em público não é dar uma palestra para 1000 pessoas. O falar em público é você se relacionar com 6, 7 pessoas que você não conhece, com 2 pessoas que você não conhece, com uma pessoa que você não conhece. E isso é falar em público. Muitas pessoas têm dificuldade de falar com as pessoas que moram com ela. Se você é uma dessas pessoas, comenta aqui embaixo pra gente trabalhar um pouquinho em cima disso. Mas tem, olha, outro dia a gente fala sobre timidez, porque a timidez ela tem diversos graus. Depois a gente fala sobre isso, mas vamos fechar esse parênteses, vamos focar aqui agora na comunicação criativa, nessa expressão criativa, né? Vamos construir esse teu leque para você poder utilizar ele em diversas situações, tá bom? E se vocês quiserem que eu aborde mais sobre esses assuntos, deixa aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo que é bom que eu tenha um parâmetro para entender as tuas necessidades também, tá bom? Essa ferramenta que eu vou passar para vocês é uma ferramenta muito, muito, muito utilizada no teatro, mas ela é muito utilizada de forma expressiva fisicamente, né? Fisicamente a gente utiliza muito. E a gente utiliza muito também no improviso. Mas aqui eu quero focar ela e direcionar ela para a tua expressão verbal, para o que você fala, para aumentar esse teu dicionário, esse teu leque de opções para você conseguir utilizar ela no dia a dia. Não é para você utilizar de novo numa palestra, nisso, naquilo, é para você utilizar no teu dia a dia. E é legal você testar isso no teu dia a dia mesmo, você testa com as pessoas que estão do seu lado. Então, se geralmente você pede para ela algo de determinada forma, você vai pedir para ela de outra forma, só que com o mesmo objetivo. Calma lá que eu chego lá. A frase que eu quero utilizar com você de exemplo aqui é: você pode ir no mercado comigo? Essa é a frase que eu quero utilizar como exemplo. Então, a frase de exemplo é: você pode ir no mercado comigo? E você vai fazer isso com qualquer frase. Você pode pegar uma frase do teu dia a dia. Se você é um administrador, você usa uma frase do teu dia a dia onde você sempre pede alguma coisa para alguém. Se você é um vendedor, você sempre pega uma frase que você sempre usa no teu dia a dia. Se você é um chefe, se você é um gestor, se você é um líder, se você é um pai, se você é uma mãe, se você é um filho, se você é qualquer coisa, você vai utilizar isso para você modificar a forma com que você fala, mas você não vai mudar o objetivo. Não muda o objetivo. Agora você vai brincar aqui para treinar a tua criatividade e aumentar o teu leque de palavras para você colocar nas tuas frases. Então a frase é: você pode ir no mercado comigo? E agora você vai mudar. Você vai trocar uma palavra. Você poderia ir no mercado comigo? Você poderia ir no mercado comigo? Beleza, já fiz uma troca. Agora você pode pegar e trocar para outra coisa. Mas não muda o objetivo da frase. O objetivo da frase é: você quer que uma pessoa vá com você no mercado. E a frase inicial é: você pode ir no mercado comigo. Agora a gente vai derivar essa frase para várias outras coisas. Então, essa ferramenta você vai reativar muito, muito, muito a tua criatividade. E outra coisa, não é você fazer uma vez e pronto, achar que basta. A criatividade é treinável e você sempre pode ser mais criativo. Então você treina, você treina, você treina. Vai chegar uma hora que vai estar tão comum para você que depois você passa para um outro nível. Outro dia eu posso trazer um exercício para você ir para um outro nível. Por enquanto vamos trabalhar em cima desse nível aqui.
Você pode ir no mercado comigo? Você poderia ir no mercado comigo? Você quer ir no mercado comigo? Você gostaria de ir no mercado comigo? Pode ir no mercado comigo? Vamos no mercado? Preciso ir no mercado. Você quer ir comigo? Então você vai brincar, você vai mudar, você vai fazer umas 10 ou 15 vezes essa frase. E aí você vai pegar outra frase. Pega outra frase e treina. Treina pelo menos mais 5 frases por dia. E frase diferente, pode ser frase do dia a dia. Gente, eu quero que você aplique isso no teu dia a dia. Ou seja, se você fala isso, se você utiliza essa frase muitas vezes no seu dia ou muitas vezes na sua semana, você vai mudar a forma com que você fala, mas você não vai mudar o objetivo. Você mantém o objetivo. Então, se o meu objetivo é ir no mercado, você vai brincar com as palavras. E você pode puxar o mercado antes, sabe? Então, tipo, eu preciso ir no mercado, vamos comigo, sabe? Brinca, brinca, brinca mesmo. Brinca, brinca, brinca muito para que você ative esse botãozinho da criatividade na tua cabeça e você consiga formar frases de diferentes formas. Eu sei que quando a pessoa não consegue falar alguma coisa, por exemplo, em inglês, ela quer falar uma frase em inglês, ela vai buscar outra forma de falar se ela não sabe fazer aquela ponte mais simples. Então, eu não consigo falar tal coisa, eu vou buscar uma outra forma de falar essa mesma frase. Eu não consegui, vou buscar outra forma de falar essa mesma coisa, eu quero buscar esse mesmo objetivo. Então, esse exercício ele é muito, muito bom para ativar essa criatividade, para aflorar essa criatividade dentro de você. E, cara, tem que ser verbal. Tem que ser verbal. O primeiro passo é você fazer ela escrita, porque, né, você também ativa a criatividade. Só que para você ir um pouquinho mais a fundo, para você realmente ter uma boa experiência, é verbal. Então, fale isso, fale, coloque em palavras, utilize em palavras, fale de frente para o espelho ou fale para uma pessoa que mora com você, que você gosta. Lembra da última dica sobre você pensar na pessoa que você gosta e tal? Então, se você não assistiu, olha aqui o cardzinho, se você está no YouTube, ou então procura ali no feed do Instagram ou do Facebook, que você vai ter acesso a essa dica de falar em público. Cara, eu brinco demais com essa ferramenta, eu gosto muito, porque ela me dá a possibilidade de eu alcançar frases que eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer. Então, são frases que são comuns e aí você começa a brincar, começa a derivar e brinca. Nossa, você tem 1 milhão de formas de falar. E lembra, sempre quando você for comunicar, procure ser mais assertivo, procure ser mais direto, procure ser mais, sabe, não muito detalhado e não pouco detalhado. Existe uma média aqui. Então você tem que procurar sempre essa média, porque se ficar muito detalhado para uma pessoa que já entende daquele assunto, vai ser chato. A pessoa vai começar a pensar em outras coisas do dia a dia dela, ela fala, nossa, que chato, meu Deus, minha roupa tá no varal? Será que vai chover hoje? Nossa, será que eu dei comida pro cachorro? Vai ficar e não é isso que você quer atenção da pessoa. Então, vamos resumir aqui para que você possa entender. Quando a gente está se comunicando, quando a gente está falando em público, quando a gente está se expressando, são técnicas que a gente utiliza. Dá para fazer sem técnica? Dá para fazer sem técnica. Tem muitas pessoas que elas vão muito por intuição. E assim, às vezes, sei lá, vou dar um exemplo extremo aqui, nunca pisou num palco, vai dar uma palestra, vai dar uma aula, vai dar um não sei o que para mais 100 pessoas e ela manda muito bem. Ela tá nervosa, como sempre, e é necessário esse nervosismo, porque ele te aflora a atenção, e a atenção é tudo que você precisa. E a pessoa manda bem porque é intuitivo para ela tem uma intuição muito forte e ela consegue fazer intuitivamente. Mas é que nem eu falei da bicicleta. Às vezes a bicicleta pode ser intuitiva para algumas pessoas e para outras não. Só que ela é intuitiva para a minoria. Nunca vai ser a maioria das pessoas que vai ter uma intuição forte. E aí quando você bota a bicicleta na ladeira, mesmo as pessoas que têm uma técnica muito apurada, que já andaram de bike, que já conhecem aquilo, vou com calma aqui, presta atenção no buraco, vê uma pedra, ou ó, o cachorro correndo. Sempre você vai precisar dessa atenção, indiferente do teu grau. Você está sempre aprendendo, você está sempre evoluindo. Então, cara, se você acha que você é criativo demais para poder usar essa ferramentinha bobinha, simples, que está na tua cabeça, ó, eu vou te falar que você vai cair dessa bicicleta mais cedo, mais tarde, porque você precisa sempre treinar a tua criatividade. Porque é que nem andar de bicicleta, você nunca esquece. Mas se você não anda de bicicleta por 10 anos, você vai ter um probleminha um pouquinho na hora de você voltar a andar. Então, gente,
treine, treine e treine. Outro exemplo que eu posso dar é você subir num ringue. Nossa, eu tenho coragem, eu vou subir num ringue, mas você não sabe dar um soco, você não sabe esquivar, você não entende os parâmetros, você não entende as técnicas que precisa, mas você tá lá, tá corajoso e você vai subir. Cara, é 90% de chance de você ser nocauteado, é 90% de chance de você tomar um nocaute ali, porque não é só vontade, não é só força de vontade, não é só eu não tenho medo, eu sou foda, não sei o que, não é só isso. Se você tiver a técnica para você se embasar, você vai muito mais longe. Mesma coisa, uma pessoa que tem a técnica e sobe num ringue, ela vai ter mais confiança, ela vai conseguir executar melhor as coisas. Então eu procuro sempre trazer essas analogias para ficar um pouquinho mais claro para você. Essa da bicicleta, essa do ringue, são duas analogias que cabem muito na hora de você se comunicar, na hora de você falar em público. E, de novo, falar em público não é só você dar uma palestra. Falar em público é você se relacionar melhor com as pessoas, é você melhorar a tua dicção, é melhorar a tua oratória, é melhorar a forma com que você se expressa, é trabalhar em cima da tua timidez para que você consiga se comunicar de forma assertiva. Tá? Então eu espero de verdade que esse exercício ele tenha te ajudado, espero que você aplique ele, e aplique, e aplique, e aplique, e sempre esteja em treinamento, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais lá na frente. Às vezes pode parecer uma coisa boba aqui agora, falar, eu não vou fazer isso agora. Uma frase que você buscou agora, que você criou, que você emendou agora, vai te ajudar muito lá na frente, porque vai fazer sentido, vai ligar esses pontos aí. Então, treine, busque novas formas de se comunicar, busque novas formas de se expressar, tá? Então essa é a dica de expressão que eu tenho para você hoje. E se te ajudou realmente, compartilha esse vídeo, tá? Clica aí no botãozinho de compartilhar, manda para uns 3 amigos que você acredita que vai ajudar essa técnica. E eu quero trazer mais coisas aqui para você. E eu gostaria muito de falar com você sobre timidez, porque timidez é um dos primeiros passos que você precisa lidar, enfrentar na hora de você se comunicar com outras pessoas, na hora de você, de novo, vender, na hora de você falar em público, na hora de você ir conversar com as pessoas no cafezinho, na hora de você fazer uma entrevista de emprego em grupo, na hora de você se relacionar. E muito obrigado por você ter assistido até aqui. Compartilha e eu fico por aqui. Até a próxima.